10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Deus me escolheu. Hino 88 do cantor cristão. Das glórias eternas ao mundo vil descer, a sorte eu assumi dos míseros mortais, e tudo foi por ti. Que fazes tu por mim? Meu sangue derramei, e no sofrer cruel bebi vinagre fel. Na cruz eu expirei, e tudo foi por ti. Que sofres tu por mim, pra dar-te a salvação. Sofri, penei, morri, teu substituto fui em dura escravidão, e tudo foi por ti. Que deste tu por mim. Ó Pai celestial, completa redenção, a eterna salvação, a dita perenal, te dou de graça a ti. Não temas, vem a mim. Amém. Queridos irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos estar orando, falando com o nosso Pai, mas antes eu quero deixar um texto da Palavra de Deus aos irmãos, que está lá em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esse é o texto, 1 Pedro 4, 12 e 13. Dias difíceis. A igreja, nós, o povo, a nação, o mundo está passando. Mas para nós cristãos, o apóstolo Pedro deixa essa palavra que não é para nós estranharmos. E ele usa 2 vezes o verbo estranhar aqui no texto. Primeiro ele fala que nós não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós. E depois ele diz não devemos estranhar as coisas que estão acontecendo. Por que ele diz isso? Porque ele, como apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, viu e ouviu o Senhor Jesus falar das questões relacionadas aos finais dos tempos, os sinais que haveriam. E nós estamos contemplando um desses sinais. Quando a Bíblia fala de pestes, o que é que nós estamos vivendo senão uma pandemia? Meus irmãos, vamos permanecer firme na palavra do Senhor. Não vamos nos abater e vamos orar ao Pai Celestial para que Ele nos fortaleça, para que possamos passar por esse momento. Queremos orar agora pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Pai, no nome do Senhor Jesus nós entramos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor é um Deus poderoso, agradecidos porque o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Oh, papaizinho querido, em nome do Senhor Jesus, queremos rogar agora, ó Pai, por esse momento tão difícil que estamos passando. O Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor mesmo deixou registrado na sua palavra. Querido papaizinho, vai ao encontro dessa pessoa agora, Senhor, que está sofrendo num leito de dor, ou que mesmo está nos corredores de um hospital, aguardando, ó Pai, um leito para poder ser internada. Oh, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso clamor agora é pelas vidas, é pela nação, é pelo povo. Oh, papaizinho querido, que o Senhor esteja tirando, arrancando todo esse mal que tem, Senhor, trazido milhares e milhares e milhões, Senhor, de vidas que estão sendo ceifadas. Papaizinho querido, vai ao encontro dessa família que está triste, que está enlutada porque perdeu o ente querido. Oh, papaizinho querido, em nome do Senhor Jesus, vai trazendo consolo, conforto. Oh, papaizinho querido, vai tocando com o seu poder e graça sobre esta vida, Senhor, sobre este corpo, Senhor, que está enfraquecido, que não consegue respirar, que sente dores. Oh, papaizinho, nos lembramos da nossa irmã Elaine, que está ali naquele hospital internada. Oh, papaizinho querido, vai colocando a tua mão, e assim juntamente com ela milhares e milhares de pessoas no nosso país estão vivendo essa realidade. Mas o Senhor pode, o Senhor tem poder, então é ao Senhor que nós clamamos nesta hora. Papaizinho querido, coloca a tua mão de cura, coloca a tua mão de milagre, Senhor. Tira, Senhor, este mal que está sobre a sociedade. Oh, papaizinho querido, eu coloco diante de Ti o nosso país. Eu coloco diante de Ti os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando para a vida. Oh, papaizinho querido, coloca a Tua mão sobre esses nossos queridos, fortalece eles, ó Pai, porque muitos estão enfraquecidos por dias e noites, Senhor, em claro ali trabalhando, mas, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, e também queremos orar pela Tua igreja, pelo Teu povo, ó Pai, que também tem sofrido, porque a Tua igreja, ó Pai, precisa da Tua ajuda. A Tua igreja é a família, Senhor, que precisa do teu toque, do Teu poder, da Tua graça. Nós oramos para que a Tua igreja permaneça firme, uma igreja que continue em oração, uma igreja que não arreda o pé do altar do Senhor, crendo e esperando que o Senhor faça um milagre, que o Senhor
tire todo este mal que está sobre a humanidade. A nossa oração é pela misericórdia do Senhor. Papaizinho querido, nós colocamos diante de Ti cada vida, cada lar, cada família, o nosso país, a nossa nação. Meu Deus, tem misericórdia, papaizinho querido. Crianças, ó Pai, bebês, ó Pai, que estão também sendo ceifados. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Vai colocando a Tua mão, Senhor. Vai de alguma forma, Senhor, criando algo dentro da gente que venha combater este mal, Senhor. Seja por meio da vacina, seja por meio de medicação, não importa. O que para nós importa é que vem do Senhor a cura, vem do Senhor o milagre. E a nossa oração é crendo que o Senhor vai operar. E agindo o Senhor, nada e ninguém poderá impedir. Papaizinho querido, coloca a Tua mão sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Graça e a paz, irmãos, louvado seja Deus, porque aqui nós podemos compartilhar da palavra do Senhor. Palavra essa que vem ao nosso coração sobre o seguinte tema: nas mãos certas, o pouco é muito. Nas mãos certas, o pouco é muito. Eu leio para os irmãos 2 textos da palavra de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 1. Zacarias 4, 1. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Nas mãos certas, o pouco é muito. Essa é a palavra que queremos compartilhar com os amados. Desde já desejamos que o Senhor Deus abençoe grandemente cada um dos queridos que tem podido compartilhar deste culto através das redes sociais. Amados, no dia em que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, algo surpreendente aconteceu nos bastidores. Segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, o discípulo André olhou para a multidão de mais de 5.000 pessoas e disse: temos aqui uma criança, um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O fato diferente que eu gostaria de estar citando. E às vezes, quando lemos o texto, não conseguimos entender o porquê André fez tal confissão. Eu imagino que aqueles que estivessem perto dele nesse momento desse algum tipo de sorriso, porque se o que tinha era tão pouco para aquele momento, mas a fé num único poderoso Deus fez e faz toda a diferença. Então veja só, nas mãos certas
o pouco é muito. Consideremos que André teve fé nas coisas pequenas, entregues na mão do Mestre Jesus. Que bela lição de fé André nos deu nesse texto. João 6, versículo 9. Amados, apesar dos discípulos terem presenciado mais de uma vez milagres e o milagre da multiplicação, eles demonstraram esquecer rapidamente o milagre. Em certa ocasião, reclamam para Jesus por terem apenas um pãozinho reservado para a viagem. E Jesus os repreende. Por que reclamam sobre não ter pão? Não compreendeste ainda o que eu posso fazer por vocês? Já esqueceram o milagre de ontem? João 8, 17 e 18. Penso que muitos podemos estar nesse mesmo barco dos discípulos. Às vezes esquecemos, às vezes dá aquela amnésia, esquecemos rapidamente a provisão de ontem e ficamos reclamando do pãozinho de cada dia. É triste, mas é isso mesmo que acontece. Jesus aqui está vivendo um patamar alto do seu ministério. A popularidade, o conhecimento sobre a pessoa de Jesus está aumentando a cada dia. Então milhares e milhares de pessoas estão ansiosas para segui-lo. E essa é a cena, uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo. E as horas foram avançando. E num determinado momento, a multidão passa a ter fome. Não sabemos muito sobre esse menino, essa criança que tinha os pães de peixes e que foi trazida à presença de Jesus. Não sabemos nem sequer o nome desse menino. Mas uma coisa nós sabemos, era um menino que era pobre. E por quê? Porque segundo João 6,9, ele trouxera 5 pães e 2 peixes de cevada. Cevada naquela época era um dos insumos mais baratos para se fazer pães. Então veja, ele era um menino de classe pobre e talvez fosse até o alimento daquele menino, o seu próprio almoço. E o que a gente vê aqui é que ele coloca diante de Jesus o seu próprio almoço, por mais simples e mais pobre que ele pudesse ser. Aquilo que poderia ser insuficiente para uma grande multidão. Aquele menino que para muitos era um menino insignificante, que ninguém nem conhecia, que ninguém nem sabia. Mas aquilo que é insuficiente e insignificante, nas mãos do Mestre, vai se tornar suficiente e significante, de valor, nas mãos de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas lições a respeito de pequenas coisas. Coisas que às vezes são insignificantes ou insuficientes. Lembram-se de Davi, que venceu o gigante Golias, ajuntando 5 pedras e uma funda? Muitas pessoas naquela época tinham o costume de manejar essa pequena arma, essa funda. Alguns eram tão hábeis com as fundas que chegavam mesmo a cortar um simples fio de cabelo a longa distância com a mão esquerda. Segundo Juízes capítulo 20, versículo 16.
Mas o segredo de Davi não estava na sua funda, não estava nas 5 pedras. O segredo de Davi estava que coisas significantes, coisas insuficientes nas mãos de Deus podem se tornar suficientes e valorosas. Aleluia! Davi sabia em quem ele estava crendo, e é por isso que ele venceu aquela batalha. Nas mãos certas, o pouco é muito. Amados irmãos, vamos avivar um pouco a nossa memória sobre o cuidado de Deus em nossas vidas, seja nas pequenas coisas, seja nas médias, nas grandes, não importa. Pare e pense comigo. Quantos dias você almoça por ano? Quantas vezes você janta? Simplesmente multiplique pelos anos de vida que você tem. O que é isso? É a provisão de Deus na sua vida. Quantas batalhas Deus já nos fez vencer? Quantos livramentos? Quantos pães e peixes multiplicados? Farinha, carne moída. Quantos? Entreguemos os nossos pequenos, as coisas pequenas nas mãos do Senhor, porque a nossa fé diz que Ele cuida de nós. Aleluia! Em Filipenses 6, versículo 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O segredo da fé de André, do menino, sua, minha, está em confessar para Jesus: Senhor, eu estou vendo aqui muitas pessoas e só temos esses 5 pães, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Senhor, parece ser tão pouco, 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão certa, aleluia, nas mãos certas, o pouco se torna em muito. O que está afligindo você nesse momento? O milagre de Jesus pode estar chegando na sua casa, na sua vida, na sua família. Basta crer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. O pouco que transformou em muito talvez não seja a coisa mais importante do texto. Talvez o fato que Jesus queira nos ensinar, nos tirar da palavra de Deus, extrair da palavra de Deus, seja algo mais profundo. Pense bem, não é o que você traz, é para quem você traz. Essa é a diferença. Não importa o que você tem nas suas mãos, mas para quem você está entregando. Não é o que você faz, mas é para quem você faz. É por aí que nós mergulhamos no rio da vida, no rio que desce do trono do nosso Deus. Aleluia! Não é o que você traz, mas é para quem você está trazendo. Aleluia! Nas mãos certas, o pouco é muito. Deus pode fazer muito com o pouco. E às vezes aqueles que têm menos estão dispostos a dar mais, porque reconhecem que algo extraordinário vai acontecer. Deus pode, tem que vir de Deus. Aleluia! Deus pode abençoar o que você tem, tocar no que você tem. O que faz um dom ser grande para a obra de Deus não é o tamanho dele, mas é nas mãos de quem esse dom está sendo colocado. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Nós estamos chegando ao final desse sermão.
nas mãos certas, o pouco é muito. Que Deus esteja abençoando você, que você esteja consagrando, não importa o valor, o que, a quantidade, mas nas mãos do Senhor, qualquer que seja o insignificante, qualquer que seja o sem significado, o insuficiente, nas mãos certas, pode ser suficiente e cheio de valor, porque é nas mãos de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Até lá, fique na paz de nosso Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus.